E eu senti no meu coração, e eu não posso deixar de falar a palavra de Deus. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Estamos vivendo, infelizmente, em um mundo, em um tempo, onde o pecado, a procrastinação, a promiscuidade está tomando conta. E temos que nos alicerçar na palavra de Deus. É muito escândalo no meio dos evangélicos. É pessoas deixando de congregar, de buscar a Deus por causa de falsas promessas. Por causa de pecado em cima de altares. Por causa de roubalheira. Por causa de disse-me disse. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus ainda tem os remanescentes dele na terra. Você está na terra, mas você não pertence a esse mundo. Deus, ele tem uma obra na sua vida. Deus me trouxe aqui para falar para você, ei, não pare. Busque ao Senhor. Se fortalece na sua presença. Porque Deus, ele é contigo. Aquela promessa que você recebeu de Deus há muito tempo atrás ainda está em pé. Aquela profecia que você recebeu de que Deus iria salvar a tua família, a tua vida, eu tenho uma notícia, ainda está em pé. Deus, ele tem uma obra a realizar na sua vida. E para a obra se realizar, necessário é que eu e você, nós, temos que perseverar na presença de Deus. A Bíblia diz, não eu, mas que o céu é tomado à força. Nós não é salvo pelas obras. As obras são consequência de um salvo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para se achegar até Deus é necessário que tenha fé e fé no Senhor. Eu te convido nessa noite de hoje a se ligar no céu, porque eu creio que Deus, ele tem uma palavra na sua vida. E o nome do Cordeiro vai ser glorificado. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Jesus, ele vai falar comigo, vai falar contigo através da sua palavra. Eu tenho uma notícia de Deus para você. Você não parou nesse vídeo em vão. Você não parou nesse vídeo por acaso. O Senhor, ele vai realizar uma grande obra na sua vida. Nada está acabado, nem tudo, aleluia. Nada está perdido. Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra para te dar vitória. Eu quero compartilhar um versículo com você nessa noite de hoje. O livro de Jeremias, capítulo 33. Aleluia. 33, versículo 3. Um versículo bem conhecido. Que diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer
o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha a palavra que Deus deu aqui nessa noite de hoje. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, pela segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que permitiu, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Diz aqui, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias estava num momento difícil na sua vida. Jeremias estava, louvado seja o nome do Senhor Deus, encerrado dentro do pátio. Tudo por causa da palavra de Deus. E quando nós vemos essa situação que Jeremias passou, conhecido como profeta chorão, um dos profetas maiores que Deus estabeleceu na terra, um dos profetas que disse, Senhor, eu não sei falar, mas Deus o capacitou, o chamou como profeta para grandes nações. E o chamado de Jeremias teve um preço. Foi lançado no calabouço, ficou encerrado dentro do pátio, tudo por causa da palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que nenhuma palavra de Deus na boca de Jeremias caiu por terra. De fato que é verdade pelas provas que ele passou, pela perseguição que ele passou. E diz mais aqui ainda, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui está o segredo para você receber a resposta de Deus. Aqui está o segredo para você ter o contato com Deus. Aqui está o telefone de Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim. Quando nós ouvimos a palavra clamor, não é você sussurrar, não é você somente falar a Deus, aquela oração de 3 minutos, aquela oração de alguns minutos, não. Clamar a mim é clamar a Deus em alta voz, clamar ao Senhor até obter resposta. Porque no mundo espiritual funciona assim. Quando você vai falar com Deus, o véu se abre, a janela do céu se abre, Deus ele atende a sua oração, Deus ouve a sua oração, ele concede resposta, ele concede vitória. Nem sempre é do jeito que você quer, porque Deus não está limitado ao tempo humano. A resposta de Deus é no momento que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas o segredo é clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você clama a Deus, quando você espera em Deus, quando você está na obediência, na palavra de Deus, e você clama ao Senhor, Deus anuncia coisas grandes e firmes que não sabe. Isso entra já no mundo espiritual. Deus, ele revela se tem trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de maldição, se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual. Quando você clama ao Senhor, pede discernimento. Quando você clama ao Senhor e fala, Deus, olha a situação que eu estou passando, olha a luta que eu estou enfrentando, eu quero ter um particular contigo. Deus, ele responde anunciando coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus não fala nada antes sem ter revelado o seu segredo aos profetas, os seus servos. Deus, ele revela, Deus, ele fala, Deus, ele mostra. Nenhum pode falar, isso aconteceu comigo porque eu não sabia. Deus sempre ele fala, seja através de um profeta, seja através de uma profetisa, seja através de um louvor, de uma oração, sabe? Deus sempre ele está revelando e falando. E nessa noite de hoje, Deus ele está falando, eu quero alertar minha igreja, eu quero alertar você, eu quero me revelar para você, eu quero anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabe. No livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 9 em diante, fala assim,
Aquilo que não subiu ao coração do homem, não chegou aos olhos do homem, são o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Se você é escolhido, se você está buscando a Deus, Deus ele vai mostrar para você. Deus ele vai te dar direcionamento espiritual. Deus ele vai te dar uma direção espiritual. E o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória de Deus. Creia então somente no poder de Deus. Creia somente na palavra de Deus. Fiel é o que te chamou. Fiel é o que também fará na sua vida. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite de hoje. Aqui está o segredo. Clama a mim. Quando você clama a Deus de coração, com sinceridade, Deus, ele ouve a sua oração. Quando você persevera na presença de Deus, Deus, ele atende o seu clamor. Não só atende, mas também ele anuncia a ti coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus revela o profundo e escondido. Deus não deixa os seus filhos ser envergonhados e nem confusos. Deus é poderoso para realizar a grande obra na sua vida. Necessário é que nós ficamos firmes, sejamos firmes na presença de Deus. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância na sua vida. Toma posse dessa palavra, toma posse do que Deus ele tem para realizar na sua vida. Tenha uma intimidade, tenha um particular com Deus. Não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de buscar ao Senhor, não tenha vergonha de você clamar ao Senhor. Não importa quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, Deus ele tem o poder de revelar, mostrar para você, te dar um direcionamento espiritual nessa noite de hoje. Michele Sobrinho, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida para a glória do nome do Senhor. Deus deu essa palavra, Jeremias 33, do 1 ao versículo 3, que a palavra-chave é clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Quando nós temos experiência com Deus, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, Deus ele ouve a nossa oração. A resposta pode não ser de imediato. É como eu disse, o seu tempo não é o tempo de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia para Deus. O tempo de Deus, o crono de Deus é diferente do tempo humano. O que Deus quer é que nós sejamos firmes e constantes na oração, na palavra do Senhor. E até mesmo aqui no livro de Tessalonicenses, glória a Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo, glória a Deus, capítulo diz assim: orai sem cessar. Quando você ora sem cessar, quando você busca ao Senhor sem cessar, você faz um propósito, entrega o propósito. Acredita que Deus ele vai responder a sua oração. Se você tiver um propósito com Deus na madrugada, meu irmão, a luta é travada. Quando você ora, quando você busca, parece que tudo dá errado. Parece que as coisas não estão dando certo. É sinal que Deus ele vai responder a sua oração. E por quê? Porque quando você obedece a palavra, entra no particular, quando você fala com Deus, ora a Deus, clama a Deus, o inimigo da nossa alma, ele se levanta para tentar impedir a sua oração de chegar a Deus. É aí que começa, louvado seja o nome do Senhor, a batalha espiritual. É aí que começa o impedimento espiritual na sua vida. O filho fica doente, o marido ou vice-versa. As coisas começam a dar errado, você fala, Deus, vou parar de orar, vou parar de buscar, vou deixar de buscar o Senhor. Não faça isso. Persevera mais ainda. Mesmo que pareça que não está surgindo efeito, persevera, porque Deus é poderoso para dar vitória e o nome do Senhor ser glorificado. Tenha fé, persevere em Deus. Busca o Senhor, porque Deus é um Deus de resposta. E quando você ora a Deus
Quando você busca Deus, nós entramos num patamar espiritual, que a gente parece que nós entramos numa arena espiritual, começa uma batalha espiritual, começa a vir coceira no corpo, começa a dar sono, começa a dar aquele estique-lique de levantar toda hora da oração. Deus, ele está falando, persevera, clama-me e responder-te-ei. Lucas 18 fala que nós devemos orar sempre. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala que ainda não extingueis o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito que é em ti. Se mantenha vivo, com a chama acesa, cheia de Deus, cheio do Espírito Santo, porque no livro de Mateus, capítulo 25, vai falar sobre as 10 virgens, as 10 noivas. 5 eram prudentes e 5 delas eram insensatas, loucas. A que eram prudentes levavam azeite já de reserva consigo, para quando chegar na hora do noivo, ela está preparada para entrar. E as que estavam insensatas dormiram, tosconejaram, se acomodaram e ainda pediram azeite para as 5 noivas que estavam prudentes. Ou seja, essa palavra mostra que devemos estar preparados a todo momento, em posição de soldado, de guerreiro, sempre em oração, repreendendo os espíritos malignos, repreendendo os levantes que vêm de todos os lados. Labar, quebedor, de quemendaia. Se prepare espiritualmente, esteja em oração, na consagração, na leitura bíblica, clama ao Senhor, porque Deus, ele vai ouvir a sua oração. E quando nós entramos no patamar espiritual, da guerra espiritual, nós passamos por coisas que nós não queremos passar. Quando você ora, você busca Deus, você fala, Deus, estou em campanha, estou em propósito, estou perseverando em oração, parece que nada está acontecendo. Parece aos seus olhos, porque no mundo espiritual, na visão óptica espiritual, acontece como aconteceu com Daniel. Daniel, no seu propósito de Deus, das 70 semanas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Houve uma guerra no céu quando Daniel fez um propósito, pedindo perdão pelos pecados de Israel, se arrependendo. Houve uma batalha no céu, anjos contra demônio, para que a oração de Daniel chegasse a Deus. Se Daniel tivesse parado de orar, a oração teria chegado ao céu. Mas Daniel perseverou, o céu se abriu, a oração chegou a Deus e Deus, ele respondeu com fogo e deu vitória. Persevera na oração, porque Deus, ele é fiel para te honrar. Medita nessa palavra, fica com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu